Eu sou a professora Lívia Lopes do Ministério Vila Nova e estou aqui para estudarmos juntos a lição número 2 de nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que traz por título A Importância do Ensino Cristão. E este é um tema muito relevante para os dias atuais, porque essa educação cristã acontece em vários momentos de nossa vida. E essa lição vai nos mostrar isso hoje. A verdade aplicada que o nosso autor trouxe diz o seguinte: a educação cristã deve promover entusiasmo, ânimo e vida cristã em abundância. Isto é realmente uma verdade, porque a pessoa que foi bem ensinada no ensino cristão, na sua maneira de proceder, de maneira correta, conforme os preceitos bíblicos, vai manifestar em sua vida cotidiana aquilo que aprendeu e manifesta sempre um bom caráter e um bom testemunho cristão. O mesmo não acontece com a pessoa que não teve oportunidade ou que não quis aprender de Cristo. Nós temos sempre oportunidade para aprender na igreja, na nossa vida, vendo o testemunho dos nossos irmãos e tendo também a nossa aprendizagem individual com Cristo. O nosso autor fez a seguinte divisão da nossa lição. Temos a introdução, o ponto 1, o ensino cristão e sua natureza, o ponto 2, o ensino cristão e seus propósitos, o ponto 3, resultados do ensino e a nossa conclusão. Vamos iniciar o nosso estudo. Na introdução, o nosso autor diz que o ensino cristão atua na vida como um todo, e isso é real. Uma pessoa que está aprendendo de Cristo, que está sendo bem discipulada, manifesta esses conhecimentos nas suas áreas emocional, espiritual, relacional e até mesmo na área financeira. A pessoa que está aprendendo os preceitos cristãos manifesta na sua vida diária e cotidiana esses conhecimentos que ela tem recebido. E sempre a sua vida vai permanecer de uma maneira diferente. Ela sempre vai melhorando a cada dia mais. Também o nosso autor diz que a fonte dessa educação cristã, a fonte da sua autoridade, são as Escrituras Sagradas. Não há como eu dizer que uma pessoa está sendo bem discipulada se esse ensino está fora dos ensinos bíblicos. Todo o ensino cristão deve ser pautado nos ensinos das Escrituras Sagradas. Não tem como diferenciar este ensino. No ponto 1, o ensino cristão e a sua natureza. Nosso autor diz que desde quando nós nascemos, nós entramos num processo de educação. A criança aprende a andar, aprende a falar, aprende a se comunicar com as pessoas. Quando ela vai para a escola, vai melhorando cada vez e vai aprofundando esses conhecimentos. Já no ensino médio, a pessoa já está um pouco mais aprofundada nesses conhecimentos, mas ainda não está pronta. É preciso aprender mais, é preciso ir cada vez mais fundo para aprender e absorver os conhecimentos que a escola tem para ensinar. Depois a pessoa vai para a faculdade e também aprende na sua vida diária. A cada dia nós estamos aprendendo. Não podemos dizer que nós estamos prontos em momento algum. Até o último segundo de nossa vida nós ainda temos oportunidade e devemos buscar formas de aprendizagem. No ensino cristão também acontece da mesma forma. Assim que o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e nos convencer do pecado e do juízo, nós já começamos a ser ensinados por Cristo. E essa aprendizagem cada vez vai se aprofundando mais. E em cada um desses conhecimentos que nós adquirimos, nós vamos manifestando na nossa vida e melhorando o nosso caráter. Isto é uma bênção que Deus nos dá. No ponto 1.1, é uma ordem superior, nós devemos ensinar. Eu não posso guardar o conhecimento que eu tenho só para mim. Isso é egoísmo. E a Bíblia combate o egoísmo. Eu tenho que sempre manifestar e demonstrar para as outras pessoas aquilo que eu aprendi, para que elas também tenham oportunidade de aprender. E isso é um ponto muito importante do conhecimento bíblico, da nossa manifestação do caráter cristão.
repartir com as pessoas aquilo que nós temos. Todo o ensino cristão deve ser posto em prática imediatamente assim que foi aprendido. Quando nós estamos na igreja e ouvimos uma pregação que toca o nosso coração, nós já devemos sair daquele lugar com aquela imagem, com aquele propósito de mudar a nossa vida. Agora nós precisamos saber onde é que acontece a educação cristã. Não é somente na escola dominical como pensam muitos. Ela acontece também no estudo bíblico, acontece nos cultos, no caminhar para a igreja, enquanto estamos com a nossa família. Acontece também nos grupos familiares. Essa educação acontece em todos os momentos de nossa vida cristã. Em todos os momentos há oportunidade para aprender. Todo ensino cristão deve ser feito por seres humanos, por pessoas. Deus tem a capacidade e o poder para ensinar pessoalmente e individualmente a um irmão. Mas Ele espera, Ele nos delegou que nós, seres humanos, ensinemos uns aos outros. E é isso que é bastante importante, porque Deus nos dá capacidade e inteligência para nós compartilharmos o nosso conhecimento. Este ensino cristão acontece basicamente de duas formas. O nosso autor diz que, primeiramente, esta informação, este trabalho foi delegado aos pais, à família. É lá que a criança e a pessoa deve começar a ser ensinado nos preceitos bíblicos. A igreja deve atuar como uma educadora adjunta, aquela que vai aprofundar os conhecimentos que a pessoa já teve lá no âmbito familiar. O desenvolvimento de um estilo social cristocêntrico. Quando nós estamos aprendendo de Cristo, nós começamos a manifestar esse conhecimento e começamos a influenciar as pessoas da sociedade. Assim, a sociedade vai melhorando cada vez mais. Uma igreja onde o ensino cristão não é muito atuante ou não é muito produtivo, a sociedade daquela região também não manifesta uma melhora. No ponto 2, o ensino cristão e os seus propósitos. Para que nós devemos ensinar? Qual é a razão? Qual é a finalidade para ensinar alguém dentro dos preceitos cristãos? Para poder abranger as diversas áreas da vida da pessoa e melhorar a vida dela. Fazer com que essa pessoa alcance as bênçãos de Deus e se aproxime cada vez mais de Deus. Um dos aspectos que nós devemos aprender é no âmbito relacional, com a prática do amor. A partir do momento que Deus está atuando em nosso coração, nós começamos a manifestar o amor às pessoas. E o amor ensina. Não há como você procurar ensinar ou fazer uma coisa boa para alguém se você não tem amor. Quando você tem amor, aquela pessoa aprende, mesmo sem você dizer palavras. Com a sua atitude, a pessoa consegue aprender. O outro âmbito que a educação cristã abrange é em relação ao método pedagógico. E esse método pedagógico vem novamente à família. Os pais devem ensinar diretamente os seus filhos enquanto caminham para a igreja, enquanto tomam o café da manhã, antes de dormir, durante o dia na sua casa. Em todos os momentos existe oportunidade para os pais ensinarem os seus filhos. E também tem a partir do exemplo dos pais. Existe uma máxima que as pessoas dizem: faça o que eu mando você fazer, mas não faça aquilo que você vê eu fazendo. Isso está totalmente errado. A criança vai fazer o que ela vê o pai dela fazer. O exemplo fala muito alto. Em relação ao tempo e à memória, quando uma pessoa está aprendendo de Cristo, ela manifesta quase que imediatamente este conhecimento que ela adquiriu. Muitas vezes nós erramos quando nós queremos ensinar uma pessoa e preparar essa pessoa para manifestar o caráter cristão daqui a 20, 30, 40 anos. Nós devemos preparar as pessoas para manifestarem o caráter cristão imediatamente. A partir de hoje, a partir deste momento que eu terminei de ensinar, a pessoa já precisa ter a intenção de mudar.
Nós precisamos ensinar as pessoas para que elas mudem imediatamente após o ensino. Quando eu ensino alguém, eu terminei de mostrar uma verdade bíblica para ela, essa pessoa já precisa ter a intenção, ter o propósito de modificar a sua maneira de agir. E essa mudança vai acontecer através de um processo. Não é estanque, não é imediato, mas é preciso que a pessoa tenha pelo menos o desejo de mudar. Também nós temos os resultados do ensino cristão. Para que isso vai servir? Para que mesmo que eu vou ensinar? O que é que isso pode trazer de benefício para a pessoa? Ou de mal, se por acaso esse ensino não acontecer? É o que nós veremos no tópico 3. Aquele que planta uma semente espera dela algo colher para sua satisfação. É óbvio que quando você ensina alguém, você espera que essa pessoa demonstre uma mudança, que ela demonstre uma transformação. Mas isso às vezes demora um tempo. É como a semente, é como o plantador que planta a semente e espera o tempo certo para que ela produza. Esse tempo certo pode ser de um dia, 2 semanas ou às vezes até anos. Mas isso não pode nos fazer desistir de ensinar. Nós temos que ensinar sempre. Sempre é tempo de ensinar, porque aquela mensagem vai ficar guardada no coração e na mente da pessoa e um dia vai produzir. Instruir é um trabalho vigoroso que exige humildade, paciência e esperança quanto aos resultados. Embora a educação cristã seja uma semeadura constante, devemos esperar os resultados a curto e a longo prazo. Um dos benefícios que essa educação vai trazer para as pessoas é a longevidade. O nosso autor diz uma coisa interessante, que não significa que uma pessoa, porque serviu a Cristo durante muitos anos, manifestou um caráter cristão semelhante a Cristo, teve um bom testemunho, não significa que essa pessoa vai viver mais do que 90 anos, mas ela vai ter uma vida mais longa do que os outros. E isso é fácil percebermos pelos noticiários. Geralmente uma pessoa que não quer ter um caráter bom para a sociedade, morre mais cedo. E as pessoas que estão sempre buscando serem melhores, atenderem às leis, seguirem as normas, serem obedientes, normalmente essas pessoas vivem mais. Isso é um fruto que a pessoa colhe daquilo que ela plantou. Outro benefício também da educação cristã é desfazer equívocos. Muitas pessoas vêm para a igreja com uma série de ideias erradas sobre Cristo, sobre a religião, sobre o testemunho, às vezes porque viram testemunhos ruins anteriormente. E cabe a nós mostrar a essas pessoas e desfazer esses equívocos, fazer com que a pessoa tenha clareza do que é que Cristo ensinou e de como deve proceder em sua vida cristã. O terceiro benefício que nós teremos é a prosperidade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas buscam sempre mais e mais riquezas, querem acumular riquezas. Para quê? Quando morrer, não vão levar essa riqueza embora. Vai ficar para que outras pessoas fiquem brigando por elas. Mas a Bíblia nos promete prosperidade. E essa prosperidade nem sempre é manifestada através de riquezas materiais, através de dinheiro. Vamos ver o que nosso autor diz. Ser bem-sucedido e próspero é um tema das Escrituras sempre associado ao aprendizado. Então a pessoa vai ser próspera a partir do momento que decidir aprender de Cristo. E ela vai crescendo sempre em sabedoria, graça e conhecimento. A verdadeira riqueza de um povo não está nos recursos naturais de seu país, mas na mentalidade de seu povo. Então nós precisamos desfazer um pouco aquela ideia de que a pessoa próspera é somente aquela que tem mais dinheiro. Muitas vezes é uma pessoa que tem sabedoria para agir no dia a dia. E nós vamos para a nossa conclusão. O coração do ensino cristão pode se resumir pelo fato de Jesus Cristo viver através de nós e de sua igreja. Então, o que eu posso entender aqui é que se Jesus Cristo está me ensinando, se eu estou aprendendo os preceitos bíblicos através da minha vida íntima com Deus, através da observação do exemplo dos meus irmãos,
Então, o que eu posso entender aqui é que se eu, enquanto ser humano, estou aprendendo verdadeiramente de Cristo, observando também o exemplo dos meus irmãos e fazendo com que o meu exemplo seja frutífero para outras pessoas, então a nossa vida será sempre de felicidade e de paz. Até uma próxima oportunidade e muito obrigada. Que Deus nos abençoe.